Lucas capítulo 19 ou 19, está escrito assim na minha Bíblia: entrando Jesus em Jericó, eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos, ou chefe dos publicanos, depende da tradução, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, ele subiu a um sicômoro ou uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali ele sabia que ele havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje estar em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. E todos ali que viram isto começavam a murmurar, dizendo: quem é esse que hospedará com um homem pecador? Eternamente Zaqueu, ele se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Amém? Nós estamos aqui diante de uma passagem bastante conhecida. Essa passagem foi assim quando eu comecei meu ministério, do ano de 2010. Quando entrei na igreja, eu comecei a fazer parte do reino de Deus. E eu de lá para cá ouvi diversas vezes essa mensagem. Quantos aqui já não ouviu essa mensagem do velho Zaqueu conhecido? Só que me chama a atenção que essa passagem era rica em detalhes. Existem 2 tipos também de pregação: a pregação que ela é pregada e a pregação que ela é ensinada. Qual é a diferença, pregador? A pregação, a palavra pregada, você tem um poder de absorver ela por alguns dias. Mas a palavra ensinada, você tem o poder de absorver ela por longos dias. E Cristo, ele fazia a pregação dele ensinada. Toda vez que Cristo ele ia pregar, ele começava a ensinar os seus discípulos. E aqui não é diferente. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele está entrando em Jericó. Repare bem que a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele está entrando em Jericó. E você sabe muito bem, e todos nós sabemos, que Jericó era uma cidade amaldiçoada. E eu comecei a meditar na palavra de Deus e falei: como é que pode uma pessoa ser rica em um lugar amaldiçoado? Falei assim: eu não estou entendendo nada. Como que pode uma pessoa ser rica numa cidade amaldiçoada? Você vai entender que lá em Josué capítulo 6, 26, Josué ele estava furioso, ele lança uma palavra com aquela cidade, dizendo: maldito é o homem que edificar este lugar, que o seu filho primogênito venha falecer, e se insistir, o mais novo também venha. Aí depois de 500 anos, uma pessoa se levanta dizendo: pera lá, Josué falou lá atrás, mas já era. Eu vou edificar essa cidade. E El, conhecido, ele começa a colocar uns fundamentos daquela cidade. E automaticamente o seu filho primogênito, Abirão, falece. E ele dá uma continuidade. E quando vai colocar as portas de Jerusalém ou de Jericó, o seu filho mais novo também morre. O que você está querendo dizer já nesse início dessa mensagem, pregador? Que a palavra que sai da minha boca, que sai da sua boca, ela tem poder. Repare bem que Josué já estava morto, mas aquilo que ele lançou lá atrás aconteceu. Então nós já aprendemos aqui uma coisa: que a palavra que sai de nossa boca, ela tem poder tanto para edificar ou para matar. Como eu disse, que a cidade de Jericó, ela era uma cidade amaldiçoada, mas para quebrar aquela maldição,
só poderia ser quebrada se tivesse um profeta maior. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui que Jesus, ele entrou em Jericó. O que é isso, pregador? Jesus, o maior profeta, ele entrou em Jericó. Você não está me entendendo, né? Certo é que você não entendeu, senão já teria dado glória a Deus. Nesta noite o Senhor está dizendo assim, que eu vou entrar em lugar que está amaldiçoado, e eu vou estar quebrando toda a maldição, porque o Senhor Jesus, ele é um profeta maior. Você pode aplaudir por isso? Como é que pode um homem rico numa cidade abençoada? Você pode ser uma pessoa bem-sucedida naquele lugar de trabalho que já foi amaldiçoado. Você pode ser bem-sucedido naquela faculdade que você faz. Você pode ser bem-sucedido dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Ei, aonde Jesus ele entra, ele quebra toda maldição. E a palavra de Deus vai dizer que Zaqueu, um publicano, conhecido entre os judeus, o príncipe da economia. Zaqueu ali, o sonho dele, a vontade dele era de ver Jesus. Isso que me chamou muita atenção, é muito forte. Zaqueu, ainda pequeno, recebia várias brincadeiras na escola, dava um tapa em sua cabeça dizendo: e aí, Zaqueu, seu anão, você não vai muito longe não. Colocava um banquinho para Zaqueu ficar da altura dos coleguinhas, e dava tapa, era brincadeira na sua sala. Só que aquele que dava tapa não sabia onde Zaqueu ia chegar. É assim, né? As pessoas zombam de você não sabendo aonde Deus vai te colocar. As pessoas não dão crédito para você, mas não sabem aonde Deus vai te colocar. Zaqueu passou por isso. Um soldado, ele visita a sua casa, e ali cata amizade. Ele é tratado por aquele soldado romano, e aquele soldado romano percebe que ele era bom em matemática. E o soldado romano fala: vamos lá para Roma, lá tem umas escolas bacanas para você. E assim ele vai a família, tudo para Roma, estudar nas melhores escolas do Centúria. E lá ele cai na graça do general. General, ele leva ele, apresenta para uma de suas festas ao imperador. E o imperador romano fala assim: ó, Zaqueu, você será o chefe dos publicanos. E ele fica um tempo ali. Só que ele decide voltar para a sua terra, em Jericó. O imperador fica triste, pois ia perder uma pessoa bem ali. Mas sabe o que ele faz? Fala assim: ô Zaqueu, você quer ir? Você quer voltar para Jericó? Pode ir. Mas eu preciso que você tome conta daquela região. Eu preciso que você vire o chefe dos publicanos naquele lugar. E assim Zaqueu ele vai. Eu fico imaginando agora a vida de Zaqueu. Cobrador de imposto, judeu, criticado pela população. Por quê? Porque lá em Jericó é conhecido que significa lugar de fragrância. Porque ali havia uma alfândega que vendia bálsamos, rosas, perfumes aromáticos, saía tudo dali. Então ele tomava conta daquele território ali em Jericó. Então tinha o dia certo, assim como o correio chega a entregar a carta no dia certo na sua casa, assim fazia Zaqueu. Ia em porta cobrando imposto. Muitos, quando prega essa passagem de Zaqueu, falam que Zaqueu era ladrão. Só que hoje aqui eu quero estar como advogado de Zaqueu. E eu vou provar para você que Zaqueu nunca foi ladrão. Zaqueu ele ia
Cada dia ia cobrando imposto, batendo em porta. De repente ele bate na porta de um. Quem sai ali é o homem da mão mirrada. Foi lá cobrar imposto, pagava o imposto. Tal dia de novo, certo dia ele vinha, batia de novo, e assim ele vai em toda aquela região de Jericó. Só que teve uma vez que ele ia batendo em porta. Quando ele voltou, bateu na porta de novo, que vai abrir aquele homem da mão mirrada. Zaqueu, ele olha assim e percebe que tem alguém diferente. Aquele homem da mão mirrada, ele olha meio de canto assim, dá uma risadinha. Zaqueu, ele fala assim: o que isso aconteceu? Como é que pode? Você não tinha uma mão mirrada? E aquele homem fala assim: Zaqueu, você não sabe de nada, inocente. Eu estive um sábado na sinagoga. Jesus, ele me colocou no meio, revelou o meu nome, e aí eu fui curado. Você não entendeu, né? Como é bom estar na sinagoga. Lá na sinagoga Jesus está presente, Jesus ele revela, Jesus ele cura, Jesus ele restaura. Zaqueu, ele fica confundido com aquela situação, mas ele continua na profissão dele. Ele vai na sua profissão, cobrando imposto, passava pelo cerco de Jericó, deixava sempre umas moedinhas, cumprimentava e ia indo. E de repente, de tanto ele fazer aquela caminhada, ele percebe que aquele cego que sempre ele dava aquelas moedas não está mais ali presente. Então ele olha assim: mas espera lá, só pode estar morto. Encontra com alguém no meio do caminho e fala: e aí? Cadê aquele cego que quando eu vejo passava naquele mesmo lugar, ele estava ali mendigando, eu sempre estava ofertando a ele? Ele morreu? Zaqueu, você não sabe de nada, Zaqueu. Ele teve encontro com uma pessoa chamada Jesus. Como é que é? Ele foi curado, Zaqueu. Aquele cego não está mais mendigando, ele foi curado. Você não me entendeu? Tem pessoas que vai ficar espantado quando vai ver que você já não está mais naquela posição que você vivia. Aquela posição que você vivia de humilhação, de dependendo de oração. Tem pessoas que vai ficar espantado: mas espera lá, sempre ajudava ela. Vai ficar espantado porque vai ver que você teve um encontro com Jesus. E Zaqueu, ele está indo, e diante dele ele percebe que tem uma multidão em volta conversando. E ele vai se aproximando daquela multidão, e de repente no meio daquela multidão está falando a respeito de uma mulher que tinha sofrido 12 anos de fluxo. E ele vai chegando disfarçadamente. E ele começa a ouvir aqueles povo comentando. E ele fala: o que aconteceu? Você não ficou sabendo não, Zaqueu? Sim, eu conheço essa mulher que sofria 12 anos. O que aconteceu com ela? Já está em cima de uma maca? Já levaram ela? Não, Zaqueu, você não sabe de nada. Essa mulher estava no arraial dela, só que ela tomou uma decisão de não ficar onde ela estava. E ela decidiu vencer a multidão e vir por baixo, tocar na ala do Senhor Jesus, e ela foi curada, Zaqueu, imediatamente. Glória a Deus. Aí entra o verso 3. Eu quero conhecer esse Jesus. Ele fica maquinando aquilo ali: como é que pode? Eu preciso saber quem é Jesus. E lá naquele quartel dele, ele tinha uma pessoa que ele amava muito. E a pessoa que ele amava muito, certo dia perguntou para ele: ô Zaqueu, não quero mais essa vida aqui para mim não, Zaqueu. Não quero ser mais esse tesoureiro aqui não. Sabe, Zaqueu, eu conheci uma pessoa. Não vai dizer também que você conheceu esse Jesus. Sim, Zaqueu. E eu estou largando tudo, porque de hoje em diante eu vou seguir ele. E ele amava tanto, mas espera aí,
Você tem tudo isso daqui? Você ganha bem? Não, Zaqueu. Eu vou seguir ele. E esse amigo que ele amava tanto, nada mais, nada menos que conhecido como Levi, que eu e você passamos a conhecer como Mateus, que se tornou discípulo de Jesus. E aí ele decidiu sair da posição que está para conhecer Jesus. Aleluia. Só que quando ele dá encontro para ele conhecer Jesus, ele percebe que tem dois impedimentos. Diga, qual o pregador? Primeiro, a multidão. Segundo, se você olhar na sua Bíblia, aí vai dizer que ele era de pequena estatura. Sorte é que nós conhecemos o Lucas como historiador. Então, como ser historiador, ele começa a dar muitos detalhes dessa passagem. Pois, se tivesse aqui porque ele não conseguiu ver Jesus por causa da multidão, não ia saber a sua pequenez, o problema que ele tinha na vida dele. Então nós percebemos bem que o problema da multidão é por causa da pequenez da estatura dele. Você não entendeu, né? Primeiro, o problema, a multidão. A multidão de pensamentos negativos que você carrega contigo. A multidão de dúvida que você fala, não, isso não vai dar certo, isso daí não é para mim. E muitas das vezes a multidão não vão ser pessoas, vão ser essas coisas negativas que você tem. E como eu falei no começo do início desse sermão, que a nossa palavra tem poder. Se você ficar com esses pensamentos negativos aí, que não vai acontecer nada. Se você analisar a história de Jó, ele vai dizer assim, que tudo isso me sobreveio porque eu tive medo. Então tem coisas que vêm na nossa vida porque nós temos medo. Tem coisas que não acontecem na nossa vida por causa dos nossos pensamentos. Tem coisas que não acontecem na nossa vida porque fala, vem a dúvida, não vai dar certo. Só que tem o segundo problema, a pequena estatura. Então muitas das vezes o problema não é a multidão somente, o problema está em nós mesmos. E quando o problema está em nós mesmos, nós é difícil reconhecer. Nós queremos colocar a culpa no fulano, a culpa no ciclano. Sabe, era para ser uma pessoa bem sucedida, mas os meus pais, sabe, era para ser uma pessoa assim de boa influência, só que lá dentro da minha família, na minha casa, ninguém me vê. E a gente sempre procura alguém, mas sendo que o problema está em nós. Zaqueu, ele reconheceu isso. Você sabe o que ele faz? Ele procura chamar a atenção do Senhor Jesus subindo em cima de um sicômoro ou figueira brava. Quando eu olhei para isso daqui, eu falei, meu Deus, eu percebi que muitas das vezes eu e você, para ver Jesus agir, tem que fazer algum tipo de loucura. Muitas das vezes vão olhar para nós e falar, esse daí é menino, é coisa de moleque, subir em árvore. Mas quem de nós nunca fez uma loucura para chamar a atenção de Jesus? Eu já fiz. Eu já fiz um tipo de loucura. 2010, tinha gravado meu primeiro CD com o grupo que eu tinha circular, afiliado do Sopa Crio. Tinha acabado de fechar um contrato com a Transcontinental para começar a fazer show de baile, aniversário de baile. E o nosso cachê de inicial era de 7 mil para cima, dependendo do dia do evento. Nós 10 anos que já estávamos naquele grupo, nós lançamos o primeiro CD. O coração está alegre. Não, agora nós vamos estourar. A coisa mais difícil, em 5 anos nós lutamos para conseguir o primeiro CD. Agora que as portas estão abrindo, fazendo uma abertura de vários grupos, fazendo o show de Sorriso Maroto, esses daí da mídia. Só que em 2010 eu entrei dentro de uma porta de uma igreja.
Estava tendo um evento. E eu por dançar, o rapaz falou, vamos ali na igreja, está tendo um evento. E eu falei, pode abrir roda lá, pode dançar? Lá pode sim, está tendo evento de rap lá. Falei, beleza. E eu achava que era só um evento de rap. E quando entrei ali, no meio das apresentações dos grupos que estava sendo apresentado, o pastor pede para dar todo mundo a mão um para o outro e faz aquele círculo que era um galpão grande. E ali ele começa a pregar a palavra de Deus. Ali ele começa a falar e o Espírito Santo começou a tocar em mim. Eu não conhecia o Espírito Santo, mas eu sentia algo queimar dentro de mim. E aquele pastor pega e fala assim, aquele que está visitando nós pela primeira vez, se ajoelha aqui na frente e se rende ao Senhor. Eu não pensei de uma vez, porque a palavra falou forte no meu coração. E ali eu achava que eu só ia dançar, apresentar, eu me entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Confesso para você que não foi fácil. Começou a vir aquelas batalhas espirituais, a vontade de continuar no mundo. Não, eu não faço nada, eu não bebo, não cheiro, eu não faço nada, eu só danço. E aquela guerra ficou entre 6 a 8 meses, apresentando, dançando e indo para a igreja. Só que o pastor não precisou pegar no meu pé dizendo, ó, isso é errado, isso é pecado. Não, ele só falou assim, ó, medite nas escrituras que Deus vai falar com você. E toda vez eu meditava 1 capítulo, 2 capítulos por dia. E ali o Senhor foi me enchendo. Aí aquilo que eu fazia, comecei a ficar envergonhado. A produtora pegando no pé, ó, essa última música você tem que tirar a camiseta. E eu falei, não dá, não consigo. Não, mas você tem que seguir, o contrato está aqui, senão nós vamos pagar, quebrar o contrato. Eu falei, meu Deus, não dá, eu não quero isso. Não posso mais. Aí eu chego em casa, eu oro a Deus e falo, Senhor, fala comigo, Senhor. Se é para eu ficar somente contigo, fala comigo, Senhor. E nesse dia eu estava indo num evento, que aí eu não sabia que era a minha última apresentação na cidade de Tiradentes. E quando eu estava ali, me arrumando, e eu escolhendo a rádio, Carna João Henrique Paraná, na Paz e Vida. E ele pregando ali quando me arrumava. E ele pegou e falou assim, parecia que Deus invadiu o meu quarto ali. Ei, eu tenho ciúmes de você, rapaz. Não esqueça até hoje. Eu não divido a minha glória com ninguém. Não tem como você adorar os dois senhores. Eu comecei a ficar assim, tremendo, confuso. É com você mesmo. Dobre o seu joelho aí do lado do rádio e faz essa oração comigo. E ali eu dobrei meu joelho, chorando. Falei, Senhor, se for da sua vontade, Pai, não deixe os meus amigos ser prejudicados, não, Pai. Eu quero o Senhor para mim, Pai, mas não posso prejudicar os meus amigos por causa do contrato. E nós estamos começando agora, Senhor. Da onde que nós vamos tirar 10 mil para querer pagar uma quebra de contrato? E eu orei ali. Quando eu falei para ele naquele último show, no dia seguinte de domingo, aniversário de Tiradentes, no camarim eu falei, Keres, isso daqui é a minha última apresentação. O telefone do produtor toca. Porque eles andaram conversando no meio da semana que eu falei que ia sair, eles ficaram insistindo, eu falei, não dá, eu só vou servir o Senhor. E quando liga ali no último show, eu falo assim, ó, não vai precisar pagar a quebra do contrato. Pode rasgar o contrato. Aí eu falei, é Deus. Depois daquele dia, dessa loucura, até hoje, servindo ao Senhor, apenas 9 anos. E o Senhor tem feito coisas grandes que não dá para tomar tempo aqui na palavra. Que o Senhor tem feito na minha vida. Então, muitas das vezes, eu e você tem que fazer um tipo de loucura para chamar atenção. E esse foi o meu tipo de loucura, renunciar. Porque as pessoas entram na igreja pensando que é ganhar. Ninguém entra na igreja primeiro ganhando, primeiro é sempre perdendo. Abraão sai de sua terra, de toda a sua parentela, ele primeiro perdeu, para depois ele se tornar o pai da multidão. Então primeiro tem que vir a renúncia. Eu renunciei e o Senhor tem me abençoado. Então Zaqueu ali, ele sabia, não tem como, a cidade das palmeiras, Jericó, o que tinha de palmeiras, ele decidiu, não, ali eu não vou conseguir subir,
Porque eu conheço o meu limite. Eu vou subir nesse sicômoro. É baixinho. E cada sicômoro ou figueira media o máximo de 12 metros de altura. Só que 580 antes da história de Zaqueu. Eu falei que era uma palavra ensinada. Eu tenho que ensinar você. 580 anos antes dessa passagem, chega um homem para Jeroboão e fala assim: Jeroboão, tem um rapaz aí dizendo que é profeta, que está profetizando contra o seu altar. Manda este homem embora daqui. Este homem é conhecido como profeta Amós, plantador de sicômoro. Sabe? Ele está se levantando contra você, Jeroboão. E ele disse que diz o Senhor que vai derrubar o teu altar. Jeroboão fica sabendo disso. Pega Amós, fala assim: Amós, aqui o espaço está pequeno demais para nós dois. Vai profetizar lá em Jerusalém. Aqui não tem espaço para você. E ele perde tudo. Só sai com a roupa do corpo e uns poucos de semente de figueira que ele tinha. E até Jerusalém ele vai semeando, negociando. Só que ele não entendeu que aquele choro, aquela humilhação de Amós era a alegria de Zaqueu um dia. Que aquele choro que ele saiu daquela cidade seria a alegria de Zaqueu um dia. Você não está entendendo, né? Sabe o que o Senhor está mandando te dizer aqui? Continue plantando. Muitas das vezes aquilo que você planta não é para você. É para o seu parente, é para o seu amigo, é para uma pessoa que você não conhece, mas vai ficar sabendo lá na frente que você abençoou, que foi abençoado através da sua vida. Então aquilo que foi humilhação para o profeta Amós foi bênção para Zaqueu. E ele reconheceu o limite dele. Eu conheço o meu limite. Eu tenho minha pequena estatura, eu não vou conseguir subir em uma dessas palmeiras. Eu vou subir em cima desse sicômoro, mas eu quero ver Jesus. E ele começa a subir. Conforme ele vai subindo, aquelas folhas grandes em formato de um coração. Se você ver a figueira, pesquisar, você vai ver que as figueiras bravas, elas não são muito altas, e cada folha dela grande tem uns formatos de coração. E ele está subindo lá. Só que me chama a atenção que ele sobe na altura certa. Zaqueu, ele não subiu 12 metros. Porque se Zaqueu ele tivesse subido aqueles 12 metros, ele não ia conseguir ver Jesus. Ia ver um monte de cabecinha. Não ia conseguir ver Jesus. Então sabe o que ele faz? Ele sobe na altura certa. Ele conhece o limite dele. Você tem que saber o seu limite. Maria, ela sabia o limite dela. Quando ela se engravida do Espírito Santo, ela sabia que o lugar que ela estava ia ser rejeitado. Tem certeza que esse filho é de José? Imagina as perseguições da época, que a mulher poderia ser apedrejada, sendo criticada no meio da região ali. E sabe o que ela faz? Eu conheço o meu limite. Pegou a malinha, colocou uma roupinha, foi lá para a casa de Isabel, subiu as montanhas da Judéia. E chegou lá, a palavra de Deus vai dizer que quando ela teve um encontro com Isabel, o Espírito tomou conta daquela criança e ele sentiu a presença de Deus. Você não está me entendendo? Você tem que saber o seu limite. Se você não saber o seu limite, você vai ficar cobrando treta que não é sua. Você vai sofrer por quê? Porque está assumindo dor que não é sua. Maria, ela soube, Zaqueu também, ele soube do limite dele. E ele está ali, ó. Daqui eu vou ver. Daqui eu vou ver o Senhor Jesus. E ele está ali. Só que interessante, que quando Jesus ele chega, bem na altura certa, ó. Zaqueu, desce depressa. Você não entendeu, né? Para as pessoas, ele é ladrão. Mas para Jesus, ele é Zaqueu. Na palavra hebraica significa puro. Na
Na raiz da etimologia, puro, reto, sincero. Para aqueles homens, para aquela multidão, ele é ladrão. Meu Deus. Mas para Jesus, ele é puro, sincero, reto. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Jesus diz que você é e acabou. E ele subiu na altura certa. Ele não subiu os 12 metros, não. Ele subiu na altura em que ele conseguia ver Jesus. O que tem de gente que subiu hoje, pastor? O que tem de gente que subiu tanto que hoje em dia não vê Jesus em nada? Não vê Jesus no louvor? Não, aquele ali não canta bem, não. Não vê Jesus nas crianças. Não vê Jesus nos irmãos, porque subiu demais. Você precisa subir na altura certa. Mais uma lição que nós aprendemos aqui. Não precisa subir demais. Por quê? Porque Jesus, quando ele chega e fala assim, ó, desce depressa. Agora eu te pergunto, se ele tivesse subido muito, olha a dificuldade que ele ia ter para descer. Porque assim, a pessoa quando sobe demais, não quer descer. Sabe que precisa pedir perdão, mas não quer perdoar. Sabe que errou, mas não quer confessar. Por quê? Subiu demais. Acima da média, ó. Mas Zaqueu, ele foi ligeiro, subiu na altura certa. Você tem que subir na altura certa. Na altura que você pode ver Jesus em tudo. Jesus no louvor, Jesus na palavra, Jesus nas crianças, Jesus nas oportunidades. Você tem que ver Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. E o que me chama a atenção, que quando ele está lá em cima, a palavra de Deus vai dizer, porque ali havia de passar. Aí o Espírito Santo falou comigo quando estava fazendo esse sermão, que tem lugar que ele não passa, porque a pessoa tem com ela que ali Jesus não vai passar. Zaqueu, ele tinha certeza. Eu tenho a certeza que aqui ele vai passar. Aleluia. Tem pessoas que não têm certeza que o Senhor Jesus está passando aqui nesta noite. Aleluia. Tem pessoas que não têm certeza, não, vai ser só mais um culto. É dia de consagração, só vou ter ninguém, vou de chinelo mesmo. Vou seguir só uma luz só porque vai aparecer ninguém. Aí você pensa desse jeito, o Senhor Jesus não vai mesmo. Ele tinha certeza. Se você tem a certeza que o Senhor nesta noite ele vai passar aqui, levante a sua mão que eu já quero estar profetizando. Fique tranquilo, porque ele vai parar aonde você está e dizendo: Zaqueu, desce depressa. O que eu ouvi de pregação de Zaqueu dizendo que a figueira brava era cheia de espinho, ó. Não, a figueira brava era cheia de espinho. Eu já vi pregação que eu falo assim, que quando Zaqueu foi descer, eles começou a se ralar. Eu falei, nossa, para conhecer Jesus não tem esse sofrimento não. Aí eu fui perceber que o espinhoso era o pregador mesmo que está falando aqui. A figueira brava não tem nada a ver com espinho. Só as folhas dela que eram um formato de coração. Só que durante daqueles coração daquelas folhas, Jesus viu o coração de Zaqueu. Aleluia. Ei, no meio dessa multidão, eu não posso ver seu coração, mas o Senhor sabe o que passa no seu coração. E é por isso que Ele decidiu parar onde você está dizendo: desce, desce depressa, porque hoje não é amanhã, não é semana que vem. Ele está falando, hoje é indispensável eu estar na sua casa. Aleluia, Deus. Se coloca de pé. Glória. Louvado seja o teu nome, Pai. Quando eu vejo essa passagem, e eu estava terminando o meu sermão, eu falei, nossa, uma atitude dessa, de uma pessoa aceitar o Senhor Jesus como Salvador,
povo tinha que ficar alegre. O povo tinha que dar glória a Deus. Porque no mesmo lugar, em Jericó, versículos anteriores, curou o cego. Aquela mesma multidão estava ali. E elas começavam a dar glória a Deus pela cura daquele cego. Só que agora é nessa passagem que eu e você acabamos de ler. As pessoas, as mesmas que deram glória a Deus para o cego, estão murmurando por causa da salvação de um homem. E hoje em dia não é diferente. Falar que fulano foi curado é glória a Deus. Falar que Deus abençoou, glória a Deus. Mas quando uma alma se rende, ninguém quer dar glória a Deus. A palavra de Deus é bem clara em dizer: quando Jesus disse desce depressa, que hoje a salvação está na sua casa, a multidão começaram a murmurar. Quem é este que vai hospedar com um pecador? E é sempre assim. Dificilmente a gente vai ver as pessoas dando glória a Deus por uma alma que se arrende ao Senhor. Só que olha a ação de Zaqueu. Estou finalizando agora. Eu falei que estava como advogado de Zaqueu, que eu ia provar que Zaqueu ele não era ladrão. E Bíblia se explica com Bíblia. Porque hoje em dia é muito historiador. Diz o historiador e não fala de Bíblia. Segundo fulano, segundo ciclano, não fala da Bíblia. Só que a Bíblia aqui vai nos dizer, verso 8, eu quero que você acompanhe aí com a sua Bíblia. Quando estavam murmurando, quando estavam criticando, olha o resultado de uma pessoa que foi convertida ao Senhor Jesus. Primeiro, quando as pessoas estavam murmurando, estavam criticando Zaqueu, ele diz assim no verso 8: Zaqueu se levantou. Você não entendeu, né? Você precisa se levantar no meio das críticas. No meio do disse-me-disse, você precisa se levantar. Você não pode abaixar a cabeça. Não estão falando mal de mim. Não abaixa a cabeça não. Mas estão me criticando. Não abaixa a cabeça. Zaqueu se levantou. Aleluia! Se tivesse daí, tá bom. A gente ia pensar que ele foi debater com eles. Zaqueu ele não foi tirar satisfação com aquele que estava ali criticando, murmurando. Sabe o que Zaqueu faz? Continua olhando aí. Zaqueu se levantou e disse: Senhor. Você não entendeu, né? O seu negócio é com ele. Aleluia! Não tem satisfação com ninguém. Não, eu vou lá porque você não me conhece, pisou no meu pé. Não precisa não. Fale com Deus. Ele diz assim: Senhor, olha só, finaliza agora. Senhor, resolvo dar. A primeira revelação, ele não diz eu vou devolver. Resolvo dar. A gente dá o que tem. Aquilo que não é nosso, a gente devolve. Dízimo você devolve. Ele, vou dar a metade dos meus bens. Olha o sinal de conversão. E o que mais, pregador? Você disse que ele não é ladrão. Continua olhando aí. Se estou falando que eu sou ladrão, se estou falando que eu estou defraudando alguém, se defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais. Aleluia! Glória a Deus. Hoje em dia, na boca dos pessoal aí fora, todo pastor é ladrão. Isso significa que todos os pastores é ladrão? Não. Ser rico aqui na Vila Medeiros é uma bênção, mas nesse período roubou de alguém. É os impostos que estão cobrando a mais. Mas ele foi próspero porque Jesus entrou em Jericó. Ei, toda maldição está caindo por terra porque Jesus está entrando em sua Jericó. E ele falou assim: hoje a salvação entrou na sua casa.
Ei, ele não falou que ia dar, ou vou dar depois, ele falou, vou dar. Pelaquela atitude, também Jesus falou, hoje a salvação entrou na sua casa. A palavra salvação significa livrar de, ou livrar de algo. Então pode ser levado o quê? A redenção, ou a livrar de alguma situação. Então esse episódio foi a salvação espiritual de Zaqueu. Lá em Atos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não significa ali que é a salvação. Está falando que será salvo da morte daquele chefe ali, poderia correr porque os presos iam fugir. Então quando falou salvação ali, não está falando da vida eterna, está falando salvação da prisão, da sentença de morte que aquele soldado ia ter. E aqui é a salvação da vida eterna. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Você não está entendendo, né? Talvez você está falando, não tem mais jeito, a salvação está entrando na sua casa. O meu filho é problemático, a salvação está entrando na sua casa. Você pode aplaudir quando eu final o nome do Senhor.